Elias foi um profeta de Deus que viveu no século IX a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias no Reino do Norte. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. O que se sabe é que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. O ministério do profeta Elias está registrado nos livros de 1º e 2º Reis. Seu ministério começa sem muita introdução e termina com a descrição de sua ascensão ao céu. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o Reino do Norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. O rei Onri procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônicos. Esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom. Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram um povo do Senhor. É no capítulo 17 do primeiro livro de Reis que encontramos o registro das primeiras atividades do ministério do profeta Elias. Na ocasião, Elias anunciou que haveria uma grande seca. Aqui é importante lembrar que Baal era o deus da vida e da fertilidade. Logo, tal seca representava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. Após essa profecia, Elias recebeu recomendações divinas para que se retirasse para o Oriente e se escondesse junto ao ribeiro de Querite. Naquele lugar, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro e o pão e a carne eram trazidos por corvos. Após o ribeiro secar por conta da severa seca, Elias foi instruído a ir até Serepta, que é de Sidom. Lá ele seria sustentado por uma viúva. Num primeiro instante, imagina-se que a viúva que sustentaria o profeta seria uma mulher de posse. Entretanto, a sequência do texto bíblico nos revela a situação precária em que aquela mulher vivia. De forma milagrosa e providencial, Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite da viúva até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. Ainda no mesmo capítulo, temos o registro da enfermidade que acometeu o filho da viúva e o acabou matando. A expressão "que tenho eu contigo, homem de Deus", demonstra que aquela mulher associou a visita do profeta Elias com a enfermidade de seu filho. Ela pensava que a presença do profeta, como um homem de Deus, havia traído a atenção divina para o seu pecado. Aquele acontecimento serviria como uma grande prova da identidade de Elias como profeta do Senhor. Elias orou a Deus e o filho da viúva foi restaurado à vida novamente. Durante o período da seca profetizada por Elias, a fome castigou Samaria. Nesse período, Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Porém, havia um homem chamado Obadias, oficial de Acabe, que conseguiu esconder alguns profetas. Obadias também foi responsável em intermediar um encontro entre Elias e Acabe. Acabe culpava Elias da miséria em Israel, mas o profeta deixou claro que ele e sua família é que eram os verdadeiros culpados. Eles tinham pecado contra o Senhor, especialmente por causa da idolatria. Então o profeta convocou todo Israel a comparecer no Monte Carmelo. Naquele lugar, ele confrontaria os profetas de Baal sustentados por Jezabel. No monte, 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos profetas pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, mas nada aconteceu. Elias então consertou o altar do Senhor que estava quebrado e pediu que derramassem água sobre o holocausto. O profeta Elias clamou ao Senhor e Deus respondeu com fogo que consumiu o holocausto. Então todo o povo de Israel reconheceu que Jeová é Deus. Naquele dia os profetas de Baal foram mortos e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado ao fim o período de seca, conforme Elias havia anunciado. Nesse episódio também encontramos mais uma demonstração do poder de Deus na vida do profeta Elias. Ele foi capaz de correr à frente da carruagem de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Isto representava uma distância de 30 a 35 quilômetros do local onde estavam. Depois disso, Elias foi ameaçado por Jezabel, então ele precisou fugir em direção ao sul. Esse foi um momento de profundo desânimo na vida do profeta. Inclusive, ele chegou a desejar a morte. Entretanto, ele foi divinamente alimentado com pão e água e instruído a seguir em direção a Horebe, o monte de Deus. A caminhada durou 40 dias e 40 noites, e o profeta foi sustentado apenas pela refeição que havia comido. O Monte Horebe foi o local onde o Deus da aliança de Moisés se fizera conhecido.
Isto indica que a volta de um profeta leal a Deus àquele lugar era muito significativa. No Monte Horebe, Deus deu nova visão e novas instruções ao profeta Elias, dentre as quais estava a escolha de Eliseu como seu sucessor. No capítulo 21 do primeiro livro de Reis, encontramos mais um grande confronto entre o profeta Elias e a família real de Israel. Jezabel havia planejado a execução de Nabote, que não queria abrir mão de sua vinha em favor de Acabe. Além disso, eles tinham ignorado o direito à herança da terra que era garantido na nação de Israel. Então o profeta Elias anunciou o juízo divino sobre Acabe e Jezabel, dando detalhes sobre suas mortes e avisando que sua casa seria destruída. Como Acabe se arrependeu, o Senhor adiou por uma geração a destruição de sua dinastia, mas Acabe e Jezabel tiveram mortes desonrosas conforme a profecia. Elias também profetizou contra Acasias. Acasias subiu ao trono de Israel, sucedendo Acabe, seu pai. Em uma determinada ocasião, Acasias sofreu um acidente que o deixou aleijado. Prontamente ele tentou buscar auxílio no deus pagão, ironicamente chamado de Baal-zebub, que significa Senhor das Moscas. Esse era um trocadilho que ridicularizava o nome de Baal-zebub, que significa Senhor, o Príncipe. Acasias desejava saber se poderia se recuperar de seu problema, mas Elias interceptou os mensageiros de Acasias e ordenou que voltassem ao rei, avisando-o que ele havia ignorado o Deus de Israel e que certamente morreria. Revoltado, Acasias deu ordens para que o profeta Elias fosse preso. Ele enviou um capitão com 50 soldados ao encontro de Elias, que estava no cume do monte. No entanto, todos eles acabaram consumidos pelo fogo que desceu do céu. Acasias enviou outro capitão com outros 50 soldados e também foram consumidos com fogo. Insistentemente, Acasias enviou mais um capitão com seus soldados. Este último capitão subiu ao encontro de Elias e suplicou por sua vida e pela vida de seus soldados. O profeta Elias então o acompanhou e foi até a presença do rei para transmitir pessoalmente a sua mensagem. Assim como Elias havia predito, Acasias não se recuperou e morreu. O final do ministério de Elias está registrado no segundo livro de Reis. Eliseu e alguns outros profetas perceberam que o ministério do profeta Elias estava chegando ao fim e que ele os deixaria. Por algumas vezes, Elias até tentou se distanciar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. É importante lembrar que Eliseu já havia sido vocacionado para suceder o profeta Elias. Elias e Eliseu foram a vários lugares juntos. Depois de um milagre realizado no Jordão, o qual teve suas águas divididas, Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito do seu mestre. Essa era uma referência ao direito de primogenitura praticado nas famílias israelitas. Em Israel, o filho primogênito recebia a porção dobrada da herança da família. Além disso, ele tinha o direito de suceder o patriarca da casa. Em outras palavras, Eliseu estava desejando se tornar o principal herdeiro espiritual de Elias. Ele não queria ser exatamente 2 vezes mais poderoso do que o profeta Elias, como muitas pessoas imaginam. Mas realmente o pedido de Eliseu foi muito ousado. Elias lhe respondeu que não cabia a ele, e sim a Deus, decidir se o pedido de Eliseu seria atendido ou não. A sequência do texto bíblico nos informa que a concessão desse pedido de Eliseu foi garantida. Eliseu viu Elias ascender ao céu em um redemoinho escoltado num carro de fogo com cavalos de fogo. Elias também é citado em outras partes do Antigo Testamento. No segundo livro de Crônicas, por exemplo, temos notícias de que Elias enviou uma carta ao rei de Judá, Jeorão. Vale lembrar que o ministério de Elias se concentrou principalmente no Reino do Norte. Jeorão havia sucedido seu pai, o rei Josafá, no trono do Reino do Sul. Ele foi repreendido por Elias por ter decidido seguir o padrão idólatra dos reis do Reino do Norte, ignorando o caminho do temor e da obediência a Deus e se distanciando do que fora feito por Asa e por Josafá. Há também uma referência a Elias no livro de Malaquias. O profeta é mencionado como precursor do grande e terrível dia do Senhor. Alguns acreditam que essa profecia conecta Elias às 2 testemunhas do Apocalipse. Porém, o próprio Jesus indicou que se trata de uma referência ao ministério de João Batista. Já no Novo Testamento, Elias é mencionado várias vezes, principalmente em relação à identificação de seu ministério com o ministério de João Batista. Mas a menção mais extraordinária de Elias no Novo Testamento, certamente é no episódio da transfiguração de Jesus. O profeta apareceu junto de Moisés ao lado de Nosso Senhor. Ainda no Novo Testamento, o apóstolo Paulo citou o profeta Elias em sua carta aos Romanos e Tiago também citou Elias em sua epístola ao fazer uma exposição sobre a importância da oração.